com temor e tremor, para a glória de Deus Pai, para a glória do Senhor Jesus Cristo, seu Filho bendito, nosso Salvador, e para a salvação de almas, o bem e a edificação da igreja. Nós vamos abrir o Santo Livro do Senhor em Isaías, capítulo de número 10. Nós vamos ler os versos de 5 a 19. Isaías capítulo 10, os versos de 5 a 19. Isaías capítulo 10, versos de 5 a 19. Vamos ouvir com toda atenção, interesse, temor, tremor. É a santa, bendita, gloriosa, inerrante, autoritativa palavra de Deus. Vamos ouvir. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que ele roube a presa, lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesma destruir, desarraigar não poucas nações. Porque diz: não são meus príncipes, todos eles reis? Não é Cauno como Carquemes? Não é Ramate como Arpade, e Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse: com o poder da minha mão fiz isso, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos, e como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntarei toda a terra, e não houve quem ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Pelo que o Senhor dos exércitos, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da glória acenderá uma queima, como a queima de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma
os espinheiros e os abrolhos da Síria num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a sua alma até ao corpo. E será como quando um doente se definha. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino saberá escrever o número delas. Até o verso de número 19. Que o Senhor aplique sua palavra bendita ao nosso coração, que Ele queira fazer isso por sua graça e grande misericórdia. Vamos curvar nossa fronte, vamos orar. Senhor nosso Deus, que estamos nós no dia do Senhor, nos apresentamos na tua casa de oração para prestar o culto que é devido ao Senhor. Mas sabemos que somos indignos. Não somos dignos para esse serviço. Tua palavra diz: quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? É verdade, Senhor. Temos pecado contra ti por pensamentos, palavras, ações. Somos homens de lábios impuros, habitamos no meio de um povo de impuros lábios, uma geração soberba, adúltera. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Não merecemos estar aqui, não merecemos pisar os teus átrios, nem que tu nos abençoes, nem que tu nos fales ao coração, nem que tu nos salves. Mas, Senhor, nos humilhamos, ó Deus, reconhecidos da nossa miséria, com sinceridade no nosso coração. E rogamos, tem piedade de nós, concede-nos arrependimento verdadeiro, humilha-nos, ó Deus, na tua presença. Apieda-te de nós, Senhor. Olha com compaixão para mim, teu servo, que tem essa responsabilidade de pregar, e para cada um dos teus filhos que tem a responsabilidade de ouvir. Ah, Senhor, tem compaixão, opera. Ajuda-nos na nossa incredulidade. Tira tudo que possa atrapalhar. Dá-nos amor verdadeiro, Senhor Deus, por ti, pela tua palavra. Interesse verdadeiro. Tem compaixão, dá-nos fé para crermos naquilo que o Senhor vai nos falar e recebemos com fé. Meu Deus, opera, cura-nos, salva-nos, converte-nos e seremos convertidos. Tem misericórdia de nós, Senhor. O tempo está se passando e nós precisamos que tu operes na nossa vida, Senhor, antes que seja tarde demais. Tem compaixão, visita-nos nesta manhã de uma forma especial, Senhor Deus, pela ministração da tua palavra, Deus. Tem misericórdia, glorifica o teu nome, Santo. Tu tens um zelo pela tua glória, então opera, Senhor Deus, na tua igreja, pelo zelo que tu tens da tua glória, para a glória do teu bendito Filho. Dá-nos, Senhor, a graça de vivermos de um modo santo, fervoroso, justo, verdadeiro, e assim o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado e não blasfemado por nossa causa. Tem compaixão. Nós imploramos, Senhor, isto, e rogamos, abençoa-nos. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Bem, meus irmãos, vamos tentar compreender o contexto deste texto. Preste atenção. Vocês devem se lembrar que Acás, o rei de Judá, e os anciãos todos, e a nação toda, estava confiando no rei da Síria,
porque o rei da Síria juntou-se com o rei de Israel, as 10 tribos lá, para invadir Judá. E então eles estavam pensando, quem sabe o rei da Assíria vem nos socorrer. Bom, nós vimos expondo e vocês perceberam como Deus os repreende sobre isso. E o que é que acontece? Acontece que o rei da Assíria vem, invade a Síria e ainda Israel, as 10 tribos, arrasa, acaba com as 10 tribos e leva cativo a maior parte do povo. Agora imagine Judá aqui, fica pensando, bom, então, de fato, deu certo, a gente estava confiando na Assíria e a Assíria nos livrou. Salmaneser vem e faz isso aí. Mas passa um tempo e a Síria agora se volta contra Judá, Senaqueribe, e vem para cercá-lo. Nós sabemos que ela não prevalece nisso, Deus não deixa que Senaqueribe entre, nem atire nenhuma flecha contra Judá. Você lembra da história do rei Ezequias, de como Ezequias orou, pediu a Deus, e houve este livramento maravilhoso. Mas o povo de Judá continua na sua impiedade. A igreja, no Velho Testamento, representada aqui em Judá, continua em pecado, em hipocrisia diante de Deus, com um culto totalmente contaminado e ainda com idolatria. E então, Deus, evidentemente, quer ensinar a sua igreja e mostra que a Síria, na verdade, não livrou Judá e não socorreu Judá. A Síria foi usada por ele para julgar Israel, que as 10 tribos que haviam se desencaminhado antes mesmo que Judá e pior do que Judá. Esse é o contexto. E aí nós vamos ver que Deus aqui tem uma palavra, tanto para a sua igreja, hipócrita, desobediente, como também uma palavra contra a própria Assíria, que estava pensando que era pelo seu próprio poder que ela estava fazendo estas coisas. Muito bem, este é o contexto. Vamos então iniciar tratando primeiro de que Deus age soberanamente usando os perversos para disciplinar sua igreja. Segundo, os perversos, na sua soberba, desconhecem que são usados por Deus. Terceiro, o Todo-Poderoso, soberano dos reis da terra, fala por último. Vamos ver essas 3 coisas aqui no texto e aplicá-las, evidentemente, a nós. Primeiro, Deus age soberanamente usando os perversos para disciplinar a sua igreja. Preste atenção, ele começa dizendo assim no versículo 5: Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor, envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, lhe dou ordens para que dele roube a presa, lhe tome despojo, ponha
ponha para ser pisado aos pés como lama das ruas. Veja, ai da Síria, cetro da minha ira. Então a Síria é um povo ímpio, um rei ímpio, um povo perverso, mau. Agora é cetro da ira de Deus, está nas mãos de Deus. Deus usa os perversos, os ímpios, para realizar seu propósito. Na verdade, todas as nações e todas as ações dos homens passam por ele, passam por Deus. Meus irmãos, aqui está a primeira grande verdade. Não há nada, um suspiro, um pensamento, bom ou mal, nenhuma ação, boa ou má, que Deus não esteja antes controlando, ordenando, que não esteja debaixo do seu absoluto controle e domínio. No livro de Atos, no capítulo 17, o apóstolo Paulo está pregando aos atenienses, e ele, falando sobre o Deus desconhecido, que era evidentemente tomado por ele como o Deus de Israel, ele diz isso, Atos 17, versículo 28. Pois nele, falando de Deus, nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, meus irmãos, nada, nenhum respiro, suspiro, ação, palavra, nada está fora do domínio completo de Deus. Claro, nós sabemos que Deus não é autor do pecado. Toda a responsabilidade do pecado é nossa mesma. Contudo, as nossas más ações, e dos ímpios, e de todos que existem, grandes e pequenos, feras, animais, tudo que se move, que respira, essas ações estão debaixo do controle absoluto do Senhor. Nenhum fio de cabelo cai da cabeça desse Senhor sem que Ele assim não o ordene. Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque se não fosse assim, qual seria a nossa tranquilidade, a nossa segurança? Vivemos num mundo mau. E o mal está aí ao nosso redor. Os homens estão enfurecidos e Satanás está agindo também de uma forma terrível. Mas nós aprendemos e sabemos que o próprio diabo está acorrentado nas mãos do Senhor. E não pode fazer absolutamente nada sem que o Senhor não o permita. Você se lembra de Jó. Satanás foi pedir autorização para atingir Jó. E se o Senhor não permitisse, ele não faria. O maligno não nos toca. Todas as ações, portanto, do mal e do maligno estão dominadas pelo Senhor. E o pecado dos homens está sob o seu controle também. Então esta é a primeira grande verdade. Está aqui o rei da Síria. Perverso, mau, um reino impiedoso, nas mãos do Senhor. E as ações perversas, más, que eles fizeram sobre as nações e sobre Israel, foi sob o controle. Essas ações aconteceram debaixo do controle. Na verdade, algumas delas ordenadas por Deus, como foi o caso da destruição das 10 tribos. Deus ordenou, Deus agiu. Meus irmãos, será que nós somos capazes de crer e de absorver essa verdade de tal maneira
que nós venhamos a sentir no nosso coração absoluta segurança na soberania de Deus em todas as ações que muitas vezes são adversas a nós mesmos. Quando o mal prevalece, quando alguém intenta o mal e prevalece contra você, você é capaz de dizer: foi Deus quem ordenou, foi Deus quem permitiu, foi Ele mesmo quem esteve atrás disso. Ele tem um propósito. Você pode crer nisso e dizer: o Senhor está trabalhando na minha vida, Ele ordenou esse mal, Ele quer que eu passe esta humilhação e que eu entenda que Cristo sofreu e por que eu não vou sofrer? Deus ordenou isso. Você é capaz de entender assim? E de descansar no Senhor, entregar e, quem sabe, buscar mesmo de Deus uma vida mais aos pés do Senhor, buscando que Ele corrija, que Ele cure, que Ele transforme. Ele usa os maus para realizar seus propósitos. Ele diz: a Síria é cetro da minha ira. Cetro da minha ira. Então, meus irmãos, Deus usa pessoas, inimigos, ímpios, ou mesmo pessoas que estão ao nosso redor e que jamais podíamos esperar certas coisas. Deus usa para nos atingir. Ele está usando estas pessoas como cetro da sua ira contra a nossa vida. E é claro que Ele tem sempre um propósito maravilhoso. Porque, meus irmãos, não é isso que a Bíblia nos diz? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você ouve a palavra todas, você não deve pensar somente em coisas boas, mas coisas más. Todas as coisas concorrem para o bem. Então Deus usa coisas más para operar na sua vida. Motivo dele é a reforma da sua igreja hipócrita. Aqui no caso, nós vemos isto. Ele diz assim: envio-a contra uma nação ímpia, ou hipócrita, contra o povo da minha indignação. Oh, meus irmãos, muitas vezes Deus, querendo trabalhar na sua igreja, então levanta adversidades e pessoas e dificuldades. Às vezes nós não compreendemos, ficamos pensando: por que Deus permite que sua igreja seja perseguida? Por que pessoas ímpias prevalecem e matam, aprisionam, torturam, judiam? Por quê? Por que o mal prevalece se Deus tem o controle de tudo? É porque Ele tem o propósito de operar de forma gloriosa na sua igreja e realizar o seu plano. Você pode não entender e não compreender como que a igreja pode se encontrar numa situação como na China, nos países comunistas, completamente anulada aos olhos, confinada ou em subterrâneos, ou em prisões. Você está tomando notícias de cristãos que estão sendo mortos, degolados, queimados vivos na Síria e também em outros lugares dos muçulmanos, na Nigéria e coisas assim. Mas saiba, Deus está operando soberanamente. Ele usa os maus para operar na sua igreja.
Talvez, meus irmãos, seja esse o instrumento de Deus para operar um avivamento e uma restauração na sua igreja. Quando as coisas estão bem, a igreja não vai bem. É sempre assim. Muita liberdade, tal. O que a gente vê é fracasso espiritual. Quando tem perseguição, dificuldade, quando Deus levanta varas da sua ira, então ele corrige o mal, ele faz com que a igreja se prostre e busque, ore e seja alcançada pelo seu poder, através da sua vara. Muitas vezes é assim. Nós mesmos, cada um pessoalmente, nós temos essa experiência. Quando tudo vai bem, vamos afrouxando. Quando começa a ter problema, vamos orar. Esse é o momento de que a reunião de oração cresce mais. É quando as pessoas recebem a vara do furor de Deus e vêm para a reunião de oração. Começa a acordar de madrugada para orar. E não fazia isso. E começa a buscar, que eu preciso jejuar. Estou com um problema sério. Quer dizer, Deus usa, então, a aflição para nos trazer aos seus pés. A vara do furor de Deus, diz ele, é contra um povo, o meu povo, nação ímpia, povo da minha indignação. Então, Deus age soberanamente, usando os perversos para disciplinar sua igreja. Segundo, os perversos, na sua soberba, desconhecem que são usados por Deus. Bom, claro, eles não reconhecem a Deus. Eles não creem em Deus. Eles pensam que é pelo seu próprio poder que estão fazendo estas coisas. E então se incham na sua prepotência. Você veja o que diz aqui o texto. Olha o que diz o rei da Síria. Ela, porém, assim não pensa, diz o Senhor. Seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir, desraigar, não poupar as nações. Porque diz, não são meus príncipes, todos eles reis? Veja a soberba. E então começa a lembrar de como nações caíram sob o seu poder. Verso 10, o meu poder atingiu os reinos dos ídolos. Ainda as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Veja que coisa. A soberba do ímpio, do ímpio, do algoz, desse malfeitor, é tão grande que ele pensa que a prosperidade dele veio pelo seu próprio esforço e que ele é maior do que Deus. Esses ídolos que ele está falando aqui são ídolos dos outros países, mas veja, ele fala dos ídolos de Samaria e dos ídolos de Jerusalém. Isso aqui não é ídolo, não, ele está se referindo a Deus mesmo. Porque para ele, os ídolos são deuses de cada país. Então, embora não houvesse uma estátua, um ídolo mesmo, mas era o ídolo de Samaria, que eram as 10 tribos, que bem ou mal eles diziam servir a Deus Javé. E Jerusalém. Então ele diz, acabei com os outros ídolos, vou acabar com o ídolo também de Samaria e de Jerusalém. E de fato acabou com o ídolo de Samaria, que não era ídolo, coisa nenhuma. Na verdade, Deus havia ordenado que ele acabasse com Samaria, isto é, com as 10 tribos. Foi o juízo de Deus, ele era a vara. Apenas Deus é quem estava operando isso, mas ele não pensa assim. Ele acha que ele é quem está fazendo assim. Então você olha ao redor e vê que os ímpios estão inchados, prepotentes, porque eles prevalecem. E então, a impressão que dá é que de fato Deus não existe.
Na verdade, é isto que muita gente pensa, até dentro da igreja. Porque vê prevalecer o mal, vê que o rico, o ímpio, o mal feitor prospera, é rico, tem dinheiro. Não foi o problema do salmista lá então, no Salmo de número 73? Por que os ímpios prosperam? Por que esses malfeitores crescem? Como é que eles são ricos, nédios, e tudo bem de saúde, os seus filhinhos todos correndo, gordinhos, parece que não adoece nunca. Estão ótimos. Né? A impressão, a gente olha para o mundo e vê a prosperidade, e ninguém quer saber de Deus, e nada acontece, e eles estão prosperando. Então a impressão é que não existe Deus, ou que Deus virou as costas, ou que Deus não incomoda. E até ficamos pensando, por que é que Deus se incomoda tanto comigo quando eu desobedeço e peco, e não se incomoda com os ímpios, com a malignidade e a impiedade deles? Oh, essa é uma falsa impressão. Cuidado. Deus tem nas mãos estes ímpios, e a prosperidade deles é parte do plano de Deus. Primeiro, para que eles mesmos se enganem a si próprios com a sua prosperidade. Porque geralmente é assim, né? As pessoas pensam assim: bem, eu estou fazendo umas coisas erradas, mas tudo está dando certo na minha vida, as coisas estão indo bem, então Deus não está se incomodando. Então, na verdade, estas coisas não são tão sérias. Eu posso continuar fazendo as coisas erradas porque estão dando certos. Cuidado, meus irmãos. A Bíblia fala até na operação do erro para dar crédito à mentira. Isto é uma ação, Deus, Ele opera de forma que as pessoas sejam conduzidas a acreditarem no erro, na mentira. Isso é juízo de Deus. Pense, a prosperidade na vida dos ímpios é juízo de Deus, não é bênção. E muitas vezes, o problema, a dificuldade, as intempéries, as lutas, a privação na vida dos crentes é bênção de Deus. É por estas coisas que ele se lança aos pés do Senhor, recebe a vara do juízo de Deus, e se corrige, e se arrepende, e se converte, e busca o Senhor e a sua graça. Ao passo que a benevolência e a prosperidade na vida dos ímpios é um engodo, é a operação do erro, para que eles creiam cada vez mais na mentira e sejam, por fim, julgados terrivelmente contra o Senhor. Meus irmãos, cuidado. Você não deve apressadamente julgar pelo que vê. Tenha temor no seu coração. Tenha pena dos ímpios na sua prosperidade, porque estão entregues à mentira, à impiedade, estão no caminho largo e brevemente experimentarão o juízo de Deus e a ruína. Como diz o Salmo 73. Eu quase me desviei pensando nestas coisas, até que entrei no templo do Senhor e atinei para o fim deles. Então, meu querido, não tenha inveja dos ímpios na sua prosperidade. Aqui, a Síria prosperou. Foi ganhando, destruindo, matando. Matou e acabou até com Israel e tudo. A sua palavra aqui, né, com relação à vitória sobre os ídolos de outros países, é verdadeira. Mas a soberba inchou seu coração, e assim que os ímpios são,
Eles não reconhecem que a bênção vem de Deus. É mentira quando eles falam que Deus abençoa, é mentira. Eles entendem que foi por causa deles mesmos que eles prosperaram. Mas, meus irmãos, Deus não suporta a soberba, nem de ímpio, nem de crente, nem de ninguém. Deus abomina, os soberbos ele vai matar. Tem um salmo que nós cantamos assim. E o apóstolo, o rei Davi diz: da soberba livre o teu servo, e ficará livre de grande transgressão. Você veja que então existe pecados mais odiosos do que outros pecados, que também são odiosos, mas alguns mais odiosos. E a soberba é um dos mais odiosos. Deus odeia e não pode suportar. E veja que ele tem proposto então um juízo, está guardado para esses ímpios soberbos. Terceiro diz: e o Todo-Poderoso, soberano dos reis da terra, fala por último e vai operar um juízo. Então veja aqui o nosso texto. A partir do verso 12 o Senhor diz: por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Bom, enquanto Deus está utilizando como vara, ele vai prosperar, ele vai crescer. E Deus está suportando a altivez e a soberba dele, porque Deus tem uma obra em Sião a fazer. Deus tem um trabalho a fazer em Sião. Deus tem um trabalho e ele é vara da sua ira para corrigir a sua igreja. Deus tem um trabalho a fazer em Sião. E é por isso que os ímpios prosperam e muitas vezes fustigam a igreja, porque Deus tem um trabalho em Sião. É isso que ele está fazendo. Então, a sua adversidade, o problema, os inimigos que estão ao seu redor e que estão lhe fustigando, e você fica pensando, por que Deus permite isso? Saiba, Deus está fazendo isso. Ele tem uma obra em Sião. Ele está operando, portanto, através dessas adversidades do mundo, na sua alma, no seu coração. Você não deve se enraivecer ou ficar assim, questionando Deus. Por quê? Se arrependa! Arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus. A melhor coisa a fazer é se ajoelhar e dizer: Senhor, o que é que está errado em mim? Tem misericórdia, eu preciso do Senhor aprender, estou apanhando. Que é, Senhor? Tem compaixão de mim. Se você se humilhar, então Deus vai concluir mais depressa a obra que ele tem que fazer em Sião. Enquanto você não se humilhar, ele continua a sua obra usando a vara do seu furor. Os ímpios, as adversidades, o diabo, tudo é instrumento nas mãos de Deus. Até que você se arrependa. Até que você se humilhe. Até que você ponha a sua boca no pó. E ore, e clame, e busque a Deus. E se converta dos seus maus caminhos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus caminhos, buscar a minha face, então perdoarei os seus pecados, sararei sua terra. Eu não sei, meus irmãos, quanto tempo e o que é que nós precisamos ainda mais do furor e da ira do Senhor. Quando eu fico vendo como esse governo ímpio, de esquerda, socialista, comunista, prospera. E todo o mal que faz, mensalão, não adianta nada. Ele prospera. E votam e tornam a votar, e vão votando. E cresce e prospera. Esse governo que tem uma sombra sobre o nosso país e que vai
incrementando todo aquele propósito de uma ditadura de esquerda. Claro, a gente tem que orar pela nossa nação, que Deus tenha misericórdia, mude os destinos, mas tem prosperado, e as ameaças são grandes, em todas as áreas. Você vê o que se propõe para a educação, as cartilhas ensinando promiscuidade, homossexualismo, a liberação sexual nas crianças. No nosso ensino médio, cartilhas, propostas, oficialmente pelo governo, e que estão tramitando no Congresso. Leis injustas, como esta PL 122, que é um absurdo terrível, uma discriminação, na verdade, a favor dos homossexualismo, contra o direito de não se concordar com esta prática que é chamada na Bíblia de paixão infame. E que dizer do aborto? Cada vez mais cresce. Já há aprovação de aborto, que parece uma justificativa. Se for estuprado, mata a criança. Agora, já não é só aborto, não. É o direito. A mulher não quer ter a criança, pode abortar. E não ache você isso absurdo, não, porque nos Estados Unidos não tem nem limite de meses. Eu li uma coisa interessante de uma mulher que chegou, claro, isso foi imaginário, mas chegou para o médico e disse: estou com essa gravidez e ela é indesejada, eu não quero essa criança já com meses aqui, mas eu tenho já essa filhinha aqui de 1 ano e meio, já 2 anos, e eu não tenho condições de ter esse bebê. E eu queria que o senhor abortasse, fizesse isso para mim. Aí o médico disse assim: vamos pensar um pouquinho, não é melhor a senhora matar essa daqui? Porque essa que está no ventre tem complicações, inclusive a sua saúde. É mais seguro a senhora matar essa daqui do que essa que está no ventre. Não, que isso, doutor? Vou matar minha filhinha, 2 anos. 2 anos, 3 meses e tal. Qual a diferença? Quer dizer, isso mostra o absurdo que é o aborto. Se a pessoa for estuprada e não quer a criança, deixe nascer, entregue para uma instituição. O que o governo devia é ter instituições a contento para acolher estes bebês, e que esta criança, que não tem culpa alguma, cresça, tenha o direito de viver, bem ou mal, com os objetivos mais espuros do mundo, mas Deus permitiu. Então é um absurdo, aborto, não importa, até mesmo aquelas que estão com problemas congênitos terríveis. Eu estou querendo lembrar a palavra, anencefalia. Muito bem. Não tem... Mas é Deus quem faz isso. Não vai sobreviver? Tá bom, não vai no momento que Deus ordenar isso. Quando, como, que hora? Mas vai ser um sofrimento a gente ter essa criança. Né? Sofra e ame. Sofre e ame. Chore, passe por isso. Até o tempo que ela viva, segundo o propósito de Deus. Nós queremos ser Deus. Ou o diabo. Que é isso? Mas, meus irmãos, eu fico pensando, se o mal prospera, e se não tem jeito, isso vai ter que continuar e ser assim, é a vara de Deus, é a Síria nas mãos de Deus contra a igreja no Brasil.
É Deus querendo agir mesmo. Se tiver que vir o comunismo, virá. Vamos sofrer? Vamos. Vamos ser perseguidos? Vamos. Vou para a cadeia por dizer que o homossexualismo é uma prática do diabo? Vou. Porque, meus irmãos, Deus quer agir sobre esta igreja hipócrita, que não se arrepende, que está encantada com o mundo, iludida. E Deus não irá passar o flagelo enquanto não terminar a sua obra em Sião. Mas terminada a obra em Sião, concluindo, então o Senhor virá com toda a fúria em juízo. Veja, meus irmãos, aqui o verso de número 17. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Assíria num só dia. E também consumirá a glória da sua floresta, o seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente se definha. Que coisa extraordinária. A luz de Israel virá. Bom, primeiro, quem é a luz de Israel? É Cristo, meus irmãos. É Cristo. É interessante que ele é chamado a luz de Israel, porque ele é a luz do mundo. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz de Israel. A luz de Israel é um termo gracioso, porque é ele quem guia o seu povo, ilumina, tira das trevas para a luz. É assim que Cristo é. Ele é a nossa luz, ele é a nossa esperança. Ele não tem nada com as trevas, ele é luz, ele afasta as trevas. Que proposta gloriosa e graciosa de Deus. Cristo, a luz do mundo. No capítulo de número 2, versículo 5, nós temos assim esta palavra: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Quer dizer, capítulo 2 de Isaías, versículo 5. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor, que é Cristo. Este é o convite da graça. Oh, Deus nos amou, enviou o seu Filho, luz do mundo. Eu gosto daquele trecho de Isaías mesmo, que faz essa promessa, e diz, aqueles que viviam nas regiões da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ah, que coisa gloriosa! Que proposta de vida bendita da parte de Deus. Cristo, luz. Ele é a luz do mundo. E tem sido proclamada graciosamente para que os seus amados, crendo nele, sejam livres, sejam transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, luz do mundo. E isso tem sido proclamado a todos, inclusive para os ímpios. Arrependei-vos, é a mensagem que a igreja deve proclamar alto e bom som em todos os recantos da terra aos ímpios, para que se arrependam, creiam no Evangelho, venham para a luz de Israel, venham para a luz, sejam salvos. Esta também é a mensagem para você aqui hoje.
O que impede que você, de fato, venha para a luz? Por que ainda recalcitrar? Por quê? O que é que você está esperando? Não basta vir à igreja e se assentar e assistir. O convite da graça vai mais além. É uma entrega. Aqui a chamada da luz é ao seu coração. Você pode estar dentro da igreja e estar em trevas. Venha para a luz. Arrependa-se dos seus pecados. Prostre-se diante de Deus. Clame pela salvação. Invoque o nome do Senhor e você será salvo. Aí está a oportunidade. Mas, um dia, a luz de Israel se transforma e muda. Porque a luz de Israel virá a ser, isto é, ele muda agora. Não é mais luz de Israel, é outra coisa. Virá a ser o quê? Fogo. E o seu santo, que é Cristo mesmo, como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Síria num só dia. O santo, o bendito, o meigo, cordeiro, que tira o pecado do mundo e que convida graciosamente: arrependei-vos e crede no Evangelho. Um dia virá. Não virá assim manso, não. Virá com toda a ira. O texto diz assim que ele vem montado num cavalo, uma espada aguda sai da sua boca, cetro de ferro nas mãos para reger as nações, virá para pisar o lagar da sua ira e dar a cada um segundo as suas obras. E os homens, desmaiando de terror, clamarão: escondei-nos, ó montes, caí sobre nós, e escondei-nos da ira do Cordeiro, da ira da luz de Israel, da ira do Santo de Deus. Você não quer ouvir o seu convite amoroso e gracioso como Santo, Salvador, meigo, luz de Israel? Terá que encará-lo como luz de fogo, que queima e consome a ira, a palha, em fogo inextinguível. E assim será com a Síria, com todos os ímpios, com todos esses que prosperam e pensam que é pelos seus esforços, poder, que ninguém vai, de fato, impedi-los de causar dano, mal, de fazer segundo os seus próprios corações. Eles nem sabem que estão sendo usados por Deus e que um dia terão que encarar a luz de Israel como luz do fogo destruidor, terrível juízo. E você também, por terem desprezado a luz de Israel, Cristo, o seu Evangelho, a luz se tornará em fogo consumidor, porque é assim que o nosso Deus é. De Deus não se zomba. Que o Senhor, por sua graça e misericórdia, meus irmãos, tenha compaixão de nós. Os textos aqui na palavra de Deus, eles não estão aqui por um acaso. Eles estão aqui para falar ao seu coração. Eles estão aqui para exortar você nesse tempo da graça. Eles estão aqui para mostrar como o controle absoluto do mal e desses ímpios. E eles prosperarão enquanto o Senhor tiver um trabalho a fazer em Sião. Que
Que o Senhor, por sua graça e misericórdia, opere em nossa vida e nos dê o arrependimento necessário. Eu gostaria de cantar, sei que o tempo está avançado, mas é curto, o Salmo de número 2. O Salmo de número 2, meus irmãos, é o salmo que sela esta mensagem, mostrando o domínio completo e total do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus bendito, sobre as nações. Ele reinará soberanamente. E ele vai destruir as nações ímpias, perversas e todos os maus com este cetro, como quem quebra, como o oleiro que quebra o vaso. Ele fará isso. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho. Vamos ficar em pé e vamos cantar este salmo e receber a bênção.